Qual é a sua desculpa de hoje? Qual que é a sua desculpa? O que você tem dado de desculpa para as pessoas? Bom dia a todos, e aí? O que você tem dado de desculpa? Você sabe muito bem o que eu estou falando. Esse vídeo não aparece por acaso para as pessoas. As desculpas, elas são medos impregnados nos nossos corações. São falhas impregnadas, são ambiências que a gente vive. Você sabia que às vezes aonde você está, no ambiente que você está inserido, que as pessoas dão muitas desculpas, você também consegue fazer a mesma coisa? Você já viu aquele processo que fala da onde você está, você pega o comportamento daquela pessoa, você começa a andar igual, você começa a fazer igual, você começa a agir como se fosse aquela pessoa, daqui a pouco você está falando como se fosse aquela pessoa. Só que você também começa a ter atitudes iguais àquela pessoa. E se você está do lado de uma pessoa que dá muitas desculpas, você começa a dar desculpas. Uma pessoa que é pessimista, você começa a ser pessimista. Às vezes, quando se tem casais, existe um certo tipo de conflito, onde um concorda e outro não concorda. A partir do momento que eles começam a ter atrito, só tem duas opções. Quando um faz uma coisa errada e o outro não gosta, ele deixa de fazer e vai para o lado do outro e passa a não fazer, ou a pessoa continua fazendo a coisa errada e aí a outra pessoa ela vai ser conivente, daqui a pouco está fazendo errado também. Então, o ambiente também te molda para as suas desculpas. Quantas vezes eu mesmo já dei desculpas? É desculpa para não levantar cedo, é desculpa que o corpo está doente, é desculpa que o corpo está fraco, é desculpa para começar uma academia, é desculpa para começar um jejum, desculpa para poder você fazer qualquer coisa. O seu organismo, o seu sistema, o seu cérebro, ele é preparado para dar desculpas, mas você tem que se policiar no momento que você está dando essas desculpas, nos momentos que você acha que essas desculpas elas não funcionam, que você acha que só está dando certo, a minha desculpa é isso, a minha desculpa é aquilo, mas não é assim. Uma coisa é fato, as suas desculpas não vão te levar a lugar nenhum e vão te deixar abaixar o degrau. Muitas das vezes você vai passar a retroceder dando tantas desculpas. É simples, eu vejo desculpa direto. Tem pessoas que acontece alguma coisa, mas na hora que você vai perguntar para ela, o cérebro dela automaticamente, ela já fala uma desculpa, ela fala, mas foi por causa disso. Um exemplo, você fez uma situação e você passou numa placa de pare sem parar. E aí a pessoa do seu lado, seu cônjuge te chamou a atenção, você fala, mas é porque eu estou atrasado. Desculpa. Você, mesma situação, você furou um sinal de trânsito, mas é porque eu estou atrasado. É porque eu não vi. Eu sou sem atenção. Quando na verdade a gente tem que assumir o nosso papel e falar, não, eu errei. Verdade, eu não tenho desculpa para isso. Eu não tenho o que fazer com isso. Então, as coisas acontecem. Esses dias, vou dar um exemplo para vocês que aconteceu aqui no prédio, né? O meu filho, ele ficou trancado no elevador e nesses momentos, acho que uns 5, 10 minutos antes, alguém pediu um caldo e já pagou esse caldo aqui que a minha esposa está vendendo caldo. E aí, essa pessoa que pagou ficou ali e meu filho ficou preso no elevador. Eu não me desesperei, não tive que ir lá e tal. Mas passou um momento, a gente continuou as entregas, mas aí o problema é que ele estava fazendo entrega e aí eu tive que sair para ir fazer entrega no lugar dele enquanto ele ficou 1 hora preso. E muito tempo passou, um cliente mandou mensagem, a gente não viu, ele respondeu em ligação, né? Mandou ligação também no WhatsApp e não viu. E aí ele falou assim, devolve o meu dinheiro, eu não quero mais, ficou bem chateado. E eu falei, cara, eu posso dar uma desculpa para esse cara. Eu posso dar uma desculpa para ele, falar, meu filho, cara, me desculpa, o meu filho ficou trancado no elevador e eu peguei e fiquei lá, fui caçar ele, não achei. Desculpa. Eu peguei e mandei uma mensagem para ele, cara, me desculpa aí, foi mal, tal, esqueci. E aí a minha esposa preparou o caldo, aí ele foi tão assim que ele falou assim, falei, você quer o dinheiro de volta? Você quer que eu prepare o caldo? Eu já levo aí. Ele ficou mais de 1 hora esperando.
E não tem problema nenhum. Tem gente que fica 1h30 esperando, sabe? Porque o fluxo é desse jeito. Mas o cara ficou puto, acho, porque ele achou que o caldo chegaria com 5 minutos. E 5 minutos eu gasto só para sair daqui de casa com o elevador. Então, assim, eu falei, cara, mandei umas coisas. Ele falou assim: tanto faz. Se você quiser mandar o caldo, você manda. Se você quiser mandar o dinheiro, você manda. Eu falei, tá bom, vou te mandar o caldo. Eu tive uma atitude, eu iria mandar o caldo e devolver o dinheiro, pela frustração do cliente. Minha esposa fez, eu falei, cara, ela falou assim, eu vou levar. Eu falei, não, daí que eu vou levar. Fui lá na porta do cliente, olhei nos olhos dele, na hora que ele abrir, bate na porta, eu olhei nos olhos dele. Falei assim, cara, a gente esqueceu de você. Essa é a desculpa, eu errei. Meu filho estava trancado no elevador, mas isso não é desculpa. Você entende? A gente tem que assumir os nossos erros, assumir quando a gente está falho, assumir o que a gente fez, porque o nosso cérebro é programado. Lá na empresa que eu tenho, as pessoas, algumas pessoas, já teve antigamente, pessoas que elas simplesmente ela trabalha em 2 e aí esquece uma ferramenta na casa do cliente. Nunca a pessoa consegue assumir os atos delas e falar, putz, eu esqueci. Ela não. Geralmente o técnico ele joga a culpa no auxiliar. O auxiliar joga a culpa no técnico. E a gente fica com aquela culpa pulando de galho em galho. Sendo que na verdade a gente precisa assumir a nossa verdadeira posição. E aí eu falo assim, a culpa é minha então. Sabe por quê? Porque eu não te instruí direito. E você esqueceu a ferramenta e colocou a culpa no seu técnico. A culpa é minha como proprietário que eu não te instruí, porque se você não tem culpa que estava lá e largou a ferramenta, a responsabilidade é sua, então a culpa é minha. Porque assim, e não é na chacota, é uma coisa de verdade, porque se a gente padroniza isso, as pessoas começam a assumir as culpas, entende? Eu vou dar um exemplo para você. Dentro da minha casa a responsabilidade é do meu filho, mas a partir do momento ele faz alguma coisa errada, você sabe o que acontece? Hoje, que eu já entendi, eu vejo, olho para trás e falo assim, cara, a culpa é minha. Por quê? Ele está falando isso porque a culpa é minha. Eu que fazia isso e ele só seguiu o que a gente sempre fez, o que eu sempre falei. O seu filho repete as coisas que você fala? As coisas positivas e as negativas. Um exemplo, quem fala muito palavrão, o filho daqui a pouco começa a repetir. E aí você não gosta, não achou legal. Você fala, poxa, como meu filho mandou o cara tomar no tudo. Então você fala assim, poxa, mas você fala isso dentro de casa? Fala. Uma coisa é você não falar e você falar assim, aonde ele está aprendendo isso? Tá? Então, o que eu te falo? As pessoas elas são moldadas pelo ambiente. E eu tenho o meu papel como pai de falar assim, a culpa é minha. Se ele está assim, a culpa é minha. Se o seu filho virar um marginal, consequentemente, a culpa são dos pais, que às vezes não deu atenção, não fez o que tinha que ser feito. E muitos pais não têm um relacionamento com os filhos ideal que você tem que ter. E aí acaba perdendo. E às vezes a atenção que ele acha que está dando, que ele chega lá no futuro e fala, mas a culpa não era minha. Não, é porque você poderia ter feito diferente. Sabe como? Dado instrução, ensinado os princípios bíblicos. Então assim, uma coisa para a sua vida começar a rodar, começar a andar, assuma a sua culpa. Assuma que você está errado. Você vai ver como as coisas vão fluir. Hoje, no meu casamento, a gente tem várias situações do qual a gente pode chegar a estar errado. Só que assim, eu tenho o direito de reconhecer que estou errado e eu tenho a oportunidade de auxiliar minha esposa, de ajudar ela com isso, falar assim, você está errada quanto a isso. Ô pai, é mais fácil você dar desculpa. Um exemplo, quando a gente vai na academia, o cérebro da gente não quer ir. Quando eu estava correndo todos os dias 5 km, o meu cérebro estava dando 100 mil desculpas. E quando eu ia de manhã, às 5 horas da manhã, poxa, o cérebro falava assim, não, vai hoje não, você tá com frio, não, vai hoje não, a hora que é, pô, você dormiu 3 horas, você dormiu 2 horas, vai agora não. O seu cérebro é programado para dar desculpa, mas eu falava assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou e pronto, acabou. Eu vou e pronto, acabou. Um outro exemplo, eu fiz umas lives com alguns homens, né, e esses homens, a gente acordava 3 horas da manhã no horário do Mato Grosso, tá? E no horário de São Paulo, 4 horas. E muitos dias
eu tinha que levantar, muitos não, né? Todos os dias eu tinha que levantar 2h30 para preparar, para fazer uma oração. A gente estava fazendo uma oração para a melhora de alguns homens, abrir a mentalidade. Eu espero que tenha sido um sucesso, está sendo e que esteja sendo até hoje. E aí o meu cérebro, ele estava programado, falando, não, deita só mais 15 minutos, faz só mais isso aqui. Porque ele queria dar desculpa em cima de desculpa. Ah, a gente está cansado, a gente está isso. Desculpa, você só está dando desculpa para si mesmo. Você não consegue perder peso porque você dá desculpa. Você não consegue ter um resultado numa academia porque seu cérebro dá desculpa. Você dá desculpa. Você é uma desculpa ambulante que fica perambulando pela cidade. Para de dar desculpa e assume as coisas. Quando não te for culpa sua, assume também que você vai evoluir. Quando você tem problemas, para de dar desculpa e procura a solução. Ah, mas isso aconteceu por causa disso. Ah, mas foi o fulano. Ah, mas foi o ciclano. Ah, mas foi isso. Não, para de dar desculpa. Seja uma pessoa que vai lá e resolve. Não fique dependendo de ninguém. A vida é sua. Deus não criou você ligado, conectado, a não ser que você fosse siamês com outra pessoa. Você é ligado à sua esposa, os seus filhos, e no final das contas, seus filhos vão embora, se você tem filho. Se você não tem, ainda vai ter, eles vão embora também. E você simplesmente vai ter um momento que você vai estar só você e seu cônjuge. Se você tiver sorte, se você tiver azar, você vai estar sozinho, você homem, você mulher. Porque você não vai ter aguentado seu marido ou sua esposa, porque tanta desculpa que você mesmo dá, às vezes ele que não vai te aguentar. Então, para de dar desculpa, assuma. Tudo que você fizer errado, senta, reflita, fala por que eu fiz isso. O que aconteceu que eu fiz isso? Então, acorde para a vida, porque ainda há tempo de você melhorar. Acorde. Presta atenção nos resultados das suas desculpas que elas estão tendo, entendeu? O meu Instagram aqui é Eu Sou Anderson Viana, sou treinador de pais. Hoje eu treino os meus filhos, hoje eu ensino outros pais a como se posicionar como pais. Hoje eu ensino outros pais a como se posicionar como homens sacerdotes do lar e encontrar o seu verdadeiro propósito, que quando todo homem encontra seu verdadeiro propósito, ele faz sentido. Empresário do ramo de ar-condicionado, empreendedor, treinador de filhos e meu filho investidor, também sou um investidor. 13 anos de idade, Arthur Invest já está investindo na Bolsa de Valores, tem 25 mil aplicados e logo logo chegará no 1 milhão. E até a próxima, valeu! E se você quiser seguir o Arthur Invest, é Arthur Invest e Arthur Invest 1 no Instagram e no canal do YouTube. O meu é Eu Sou Anderson Viana e o meu filho é @Arthur Invest Oficial. Um abraço para você e comenta aqui qual a desculpa que você vai parar de dar. Qual que é a desculpa? Comenta aí. Hoje eu vou parar de dar essa desculpa. Fez sentido para você? Fala comigo aí. Escreve aí.